Bom dia a todos. Estamos aqui em mais um mês temático, né? Esse mês é o nosso Setembro Amarelo. E estamos aqui com uma live muito importante, muito especial, para falar desse tema com vocês, tá? Eu sou Denise Lopes, eu sou médica do trabalho e faço parte do time da Orens. E vou estar aqui como mediadora desta live. O nosso tema hoje vai ser Setembro Amarelo e a importância de falar sobre isso, tá? Além de tudo que a gente já sabe sobre saúde mental, a gente vive num mundo hoje diferente do passado. Um mundo muito conectado, um mundo onde a gente tem que estar atento, parece que a gente tem que estar pronto para responder todas as solicitações em tempo real, né? E essa cobrança é uma cobrança que nós nos fazemos, e isso a gente acaba tendo um sofrimento, a gente acaba tendo uma alteração da nossa saúde mental. E a gente vai ter várias perguntas para as nossas apresentadoras, tá? E agora eu vou fazer a apresentação delas, tá? Carla Tenório, psicólogo, pós-graduada em clínica, pós-graduanda em neurociência, saúde mental, educação, professora universitária e escritora. Carla, bem-vinda aqui na nossa live, vai ser um prazer passar uma hora aí com você, trazendo todo esse conhecimento, tá? A nossa outra palestrante vai ser Renata Schindler, psicóloga e jornalista, especialista em terapia do esquema e sócia fundadora da clínica Via Ser Psicologia e Desenvolvimento Humano. Renata, seja bem-vinda, é um grande prazer tê-la aqui, ter esse conhecimento à disposição dos nossos colaboradores, dos nossos integrantes que estão nos assistindo nesse momento. É um tema muito importante, é um tema que a gente acha importante se repetir. Todo ano a gente volta aqui para falar sobre isso, porque a gente acha que tem suma importância, tá? Então, vamos começar aqui com as nossas perguntas, tá? Carla, é você que vai começar, tá? Quais são os recortes mais preocupantes em relação à saúde mental por faixa etária e gênero? Há grupos mais vulneráveis? Muito obrigada pela apresentação e também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, doutora, pela pergunta. Ela é muito importante. Um bom dia a todos que nos assistem, que esse seja um momento de muita troca e, ao mesmo tempo, de fortalecimento mútuo. A sua pergunta perpassa por algumas questões bem sensíveis, porque quando falamos em grupos vulneráveis, é muito sensível citar um ou outro grupo. Do ponto de vista da psicologia, a gente entende que todos nós estamos vulneráveis às questões de saúde mental, mas é lógico que existem estatísticas que apontam algumas questões preocupantes no Brasil. E existem perfis de vulnerabilidade bem diferentes no país. Por exemplo, em relação aos adolescentes, tanto para a doutora ou para todos que nos assistem aqui, é importante dizer que as meninas evidenciam uma alta prevalência de transtornos mentais mais comuns. E os meninos, em decorrência especialmente de comparações, e os meninos em relação principalmente aos vícios relacionados a jogos. Então, existem algumas peculiaridades para essas idades e essas faixas etárias. No caso da adolescência, o excesso de telas, a comparação das meninas, o vício nas telas e nos jogos dos meninos. A universidade parece ser também dicotômica na questão de trazer vulnerabilidade, porque muitos se veem muito pressionados nesse período, quando estão à faculdade, quando estão envolvidos com as questões dos estudos, há uma pressão gigantesca que também aumenta, de alguma forma, aí as taxas estatísticas em relação à depressão e ansiedade. Entre os adultos, doutor, os transtornos mais comuns que afetam a vida adulta, a gente poderia falar, é um espectro gigante, mas a gente poderia falar de duas questões muito e comuns, o burnout, a depressão e a ansiedade, como uma porta de entrada aí para as questões de tratamento em saúde mental. E na faixa do envelhecimento não é diferente também. Para os nossos idosos existe uma prevalência considerável, principalmente relacionada à questão da etnia e da baixa escolaridade.
Mas é importante a gente dizer que saúde mental é tão subjetiva, existem tantos recortes que não temos tempo de falar aqui e que precisam ser considerados quando a gente fala em insatisfação com a vida, quando a gente fala em perda de qualidade de vida, e eu acho que hoje a gente pode, pelo menos, rascunhar um pouco sobre isso e nos fazer com que saiamos daqui refletindo um pouco mais. Muito bem, Carla. Renata, agora você vai nos responder, tá? Quais são os principais fatores que têm contribuído para o aumento dos transtornos mentais entre crianças e adolescentes no Brasil? A Carla levantou a bola, né, em relação a adolescente, criança, e aí a gente queria que você cortasse essa bola aí. Beleza, doutora Denise, bom dia a todos, é um prazer estar aqui para essa troca, né, esse bate-papo sobre a saúde mental, que é um assunto tão importante, né, e de fato, né, a gente observa que hoje os jovens estão expostos a múltiplos fatores de risco, né, eu diria que hoje o uso excessivo de telas e redes sociais acaba contribuindo para o aumento, né, dos transtornos mentais. E o uso de telas excessivamente traz problemas aí para a concentração, muitas vezes um isolamento, prejudica o desenvolvimento de habilidades ali interpessoais, sem falar na questão, né, das redes sociais aí, com a comparação excessiva, sentimento de inadequação, de baixa autoestima. Muitos conteúdos nas redes sociais são colocados de forma, né, idealizada, né, e isso tudo contribui para esses quadros, né? Estudos mostram que adolescentes que passam mais de 3 horas por dia conectados têm um risco 60% maior de desenvolver sintomas de ansiedade, depressão, né? E aliado a isso, a gente tem uma diminuição também dos espaços de convivência presencial e das oportunidades de lazer saudável, né? Que prejudica nessa construção de vínculos, o desenvolvimento aí da espontaneidade, da criatividade, né, dos jovens. E somado a essas questões, a gente vai citar também o bullying, as pressões escolares, né, e questões de vulnerabilidade social também, que muitas vezes dificultam o acesso a um suporte com psicólogos, com psiquiatras, né, tudo isso são componentes aí que fazem com que essa realidade hoje, né, seja, enfim, que esse quadro, né, seja agravado no Brasil. Muito bem, muito bem. Então, o que a gente já está escutando aí, né? Vocês repetindo um ponto importante, as mídias, elas trazem muita comparação, né? E nem e tem uma frase que eu acho que reflete muito isso, que a grama do vizinho sempre é mais bonita, né? E a grama do vizinho nas redes, no Instagram, Facebook e tudo mais, ela é mais bonita, porque ela tem filtro, ela tem. São momentos que são compartilhados, não é o dia compartilhado, né? E aí, Carla, isso é uma pergunta que meus pacientes me fazem no consultório, e às vezes eles chegam para mim dizendo assim: eu achava que eu só estava triste. Entendeu? Então, como a gente pode diferenciar uma tristeza passageira, que pode ser causada por alguma situação realmente, né, do dia a dia, com os sinais de depressão e ansiedade? Carla, a gente não está te ouvindo. Eu acho que Carla caiu. Renata, você consegue seguir com essa? Sim, sim. Então, gente... A pergunta seria essa, né? É uma tristeza, né? Sim. Ou eu tenho um pouquinho algo a mais? Eu acho que a Carla voltou? Vamos lá, Renata. Depois a gente segue com.
Então, doutora Denise, realmente é muito comum confundir tristeza, né, que é uma emoção natural, com sinais de quadros mais clínicos que são mais graves, né, como a depressão e a ansiedade. Então, é realmente muito Vocês me importante a ouvem gente... agora? Sim, Carla, estamos te ouvindo. A gente estava dando continuidade aqui à pergunta, né? Eu vinha falando que a questão da tristeza é uma emoção comum e que é importante a gente diferenciar, né? Quadros graves como depressão e ansiedade. A tristeza, como a doutora Denise já adiantou aí, ela é passageira, ela às vezes tem uma causa específica, né? Então, ela geralmente tem um período curto, você pode se sentir triste por um dia ou dois, mas a emoção passa e você vai retomando aí as atividades normais, né? A tristeza, ela costuma estar ligada a um evento específico, uma situação específica, como, por exemplo, perder o emprego, fim de um relacionamento, né? E quando a situação melhora, a tristeza, ela tende a diminuir, né? Então, outra questão importante é observar o impacto na rotina, né? Então, apesar de triste, geralmente você consegue manter a sua rotina. É possível sentir ainda a vontade de fazer coisas que gosta, né? Como ver um filme, sair com amigos, ir para academia, né? E na depressão a coisa já fica mais complicada, né? O principal diferencial da depressão é a duração, é a intensidade. Então, a tristeza ela é profunda e ela se estende por muitas semanas ou meses, independentemente aí do que aconteça. O indivíduo ele passa a perder interesse, né, por atividades que antes davam prazer, né? Então, hobbies, filmes, conversas, interações que antes o indivíduo considerava agradável, de repente deixa de fazer sentido, né? E aí isso também pode ter aí um prejuízo muito grande para a rotina, né? O sentimento de inutilidade, um sentimento de vazio, uma culpa, uma falta de valor, tudo isso às vezes traz aí uma apatia, um apagamento, a pessoa realmente fica com a sua rotina aí comprometida por esses fatores. O caso da ansiedade já reflete aí uma preocupação excessiva. A ansiedade em si, ela também é uma emoção natural, mas ela acaba se tornando patológica quando ela é mais crônica, né? Ela é constante, às vezes ela é desproporcional, uma preocupação desproporcional com o futuro, né? E aí o corpo vai reagir em estado de alerta constante, né? O indivíduo começa a apresentar sintomas como palpitação, falta de ar, né? Tremores, dores no peito, né? E esses sinais, inclusive, podem ser confundidos com ataque cardíaco, entendeu? Com coisas assim. Fora isso, o indivíduo fica muito irritável, né? A pessoa fica no estado de alerta. Então, é importante, né? Identificar esses sinais e se a pessoa estiver apresentando esses sintomas de forma persistente, por mais de 2 semanas, é fundamental buscar a ajuda de um profissional, né? Conversar com um psicólogo pode ser um primeiro passo aí para o alívio dos sintomas. Renata, deixa eu te falar aqui. Eu recebi da Nayara, a nossa live, ela entrou já dentro da pergunta sobre tristeza, ela só entrou aí, que a gente estava respondendo qual era a diferença de tristeza, ansiedade e depressão. Então, eu vou ter que apresentar vocês, tá bom? Novamente. Ah, tá bom. Tá bom? Certo, tá bom. Então, queridos, nós estamos aqui na live do Setembro Amarelo, um tema que a gente considera de muita importância, né? O tema desse ano é Setembro Amarelo e a importância de falar sobre isso. Trouxemos 2 palestrantes maravilhosas aqui, Carla Tenório, tá? Psicóloga pós-graduada em clínica, pós-graduanda em neurociência, saúde mental e educação, professora universitária e escritora. E temos também Renata Schindler, psicóloga, jornalista, especialista em terapia do esquema e sócia fundadora da clínica Via Ser Psicologia e Desenvolvimento Humano, tá? Respondemos essa segunda pergunta em relação à diferença de tristeza, né?
de ansiedade e depressão, né? E eu acho que essa pergunta vocês tiveram acesso à resposta da Renata. E aí a gente teve uma outra pergunta importante também, tá? Que essa vocês não tiveram acesso, que seria quais são os principais fatores que têm contribuído para o aumento dos transtornos mentais em faixa etárias, principalmente em criança e adolescente. Carla, Renata. Certo. Vamos lá, vamos retomar. De fato, esse é um dado preocupante, doutora Denise. A gente vem observando que os jovens têm havido aí um aumento nos casos de transtornos mentais, e os jovens estão expostos a múltiplos fatores de risco. Eu diria que hoje em dia a questão do uso excessivo de telas, né, acesso às redes sociais, está impactando muito, né? No caso, né, existem estudos que dizem que crianças e adolescentes passam mais de 3 horas por dia conectados, têm um risco aí 60% maior de desenvolver sintomas de ansiedade e depressão. E fora questões aí de problemas de concentração, né, de dependência, de isolamento social, né, isso vai prejudicar o desenvolvimento de habilidades interpessoais, o jovem muitas vezes também fica agressivo, irritado, principalmente com exposição a jogos, né, violentos, e além disso, no ambiente das redes sociais, a gente vê também que tem muitos conteúdos que são idealizados, né? Existe muito a questão da comparação, né? E esses sentimentos podem trazer aí emoções de inadequação, ligados à inadequação, sentimento de baixa autoestima, né? Tudo isso aí são fatores que agravam, né, o risco para o desenvolvimento de transtornos. E aliado a isso, questões de vulnerabilidade socioeconômica também que dificultam acesso aí a serviços, né, como atendimento psicológico, psiquiátrico, né, e outras questões. Experiências de abuso também são fatores que contribuem para essa triste realidade. Muito bem. Carla, queria que você respondesse, essa foi a primeira pergunta da live, tá? Quais são os recortes mais preocupantes em relação à saúde mental por faixa etária e gênero? Se existem realmente esses recortes, se há grupos mais vulneráveis. Não estamos conseguindo contato com a Carla. Renata? Existem alguns recortes, sim, né? Mulheres, por exemplo, são mais propensas a transtornos mentais, especialmente depressão e ansiedade, né? Existem algumas razões para essa vulnerabilidade, né? Questões complexas, pressões sociais, né? Muitas vezes há questões de violência e trauma. A gente sabe que mulheres são as maiores vítimas de violência sexual e doméstica, né? Então, questões hormonais também têm impacto. Recortes por faixa etária, eu acho que a gente também poderia trazer essa visão, né? Adolescentes e jovens, né? É uma faixa etária muito mais vulnerável, né? É uma fase de transição aí da adolescência para a vida adulta, traz muitas pressões, cobranças por sucesso acadêmico, aceitação social, é um momento de construção de identidade, então os jovens são uma faixa vulnerável, né? A questão também das idades, né, do idoso, também tem uma exposição maior, então, mas a questão da saúde mental, ela é muito subjetiva, né? Então, apesar de existirem alguns recortes, né, populações que são expostas também a questões, a estigmas sociais, então, você tem pessoas, um recorte aí de gênero, né, de gênero não, de trans, né, população trans ali muito também exposta, com casos muito altos de tentativas de suicídio, né, populações indígenas, né, então dados aí que
são públicos, já revelam que são populações que têm casos maiores aí de transtornos, né, devido também muito a alguns estigmas sociais. Carla, tu tem mais alguma coisa a complementar a fala da Renata? É bem interessante o que a nossa colega traz, porque a Renata foi muito assertiva. Vocês me ouvem bem agora? Estão ouvindo Sim. bem? Ótimo, foi muito assertiva em falar sobre essa questão, que ela é sensível para se fazer os recortes, mas ao mesmo tempo a gente tem preocupações específicas, sim. E eu só queria voltar naquela minha fala inicial de que, sim, existem as estatísticas que apontam, por exemplo, mais meninas para a parte de comparação em redes sociais e meninos para a parte dos jogos, por exemplo, os adultos transitando aí em dois polos preocupantes, que é a ansiedade e a depressão, como ela bem citou, as questões dos sintomas ajudam a gente a identificar o que pode estar ocorrendo no ambiente corporativo ou fora dele, então são pontos importantes a se considerar, e também na fase do envelhecimento, isso acontece principalmente para grupos vulneráveis socialmente e também com determinadas etnias. Mas é muito importante destacar que, como profissionais de saúde mental, Renata vai concordar comigo, é muito sensível dicotomizar por faixa etária, por gênero e por situação individual, porque todos nós somos seres vulneráveis às questões de saúde mental e emocional. E quais as diferenças? Eu acho importante destacar. Quando a gente fala em questões de saúde mental, como profissional de neurociência, eu posso afirmar, a gente está falando sobre o funcionamento dessa estrutura, que pode muitas vezes precisar de um tratamento medicamentoso para o seu realinhamento bioquímico mesmo. E quando falamos de saúde emocional, como estamos lidando com os nossos sentimentos, né, doutora, no cotidiano, diante das pressões naturais da vida, no trabalho ou fora dele, das questões também emocionais voltadas aos relacionamentos sociais que nós temos e estabelecemos. Então, é difícil separar, porque estamos todos imersos nesse combo chamado vida, em que nos relacionamos, atuamos, trabalhamos e somos também seres humanos sensíveis ao que o ambiente de alguma forma nos afeta. Então, que a gente não separe por faixa etária, embora entenda que a estatística é importante para a gente apontar para onde precisamos cuidar, mas que a gente possa entender e nos acolher nesse lugar e melhorar a nossa vida, como diremos à frente aí com os outros conteúdos que temos, a partir de estratégias que podem promover uma vida com muito mais qualidade, seja no Setembro Amarelo ou fora dele. Carla, eu queria aproveitar aqui, né, que a gente falou, já introduziu essa questão da saúde mental, já falamos aí de alguns transtornos, né, como a ansiedade, a depressão, emoções, né, complexas, né, relacionadas ao medo. E eu queria trazer um assunto também que hoje em dia está muito destacado, né, que é a questão do estresse, né, do gerenciamento do estresse. Isso também hoje tem tido um destaque muito grande. Muitas vezes o estresse, essa palavrinha, né, ela vem carregada como algo negativo, mas é importante a gente entender que o estresse, ela é uma resposta natural do nosso organismo diante de uma necessidade de adaptação, né, a um novo contexto, a um novo ambiente. Então, o estresse é como um alerta que nos ajuda, né, a se ajustar, né, às demandas e às expectativas ali do ambiente. Então, em certo nível, o estresse ele pode nos impulsionar. É lógico, né? O estresse ele traz emoções, né, difíceis, né? Então, do ponto de vista aí, psicológico, a ansiedade pode vir junto, medo, raiva, tristeza, tudo isso que a gente, né, já falou aqui. E no corpo também isso é refletido com sintomas aí de tensão muscular, dores de cabeça, dor de estômago, né? São só aí alguns exemplos de como isso pode se refletir. Agora eu queria trazer aqui também um olhar muito importante que é a questão do estresse no contexto do mundo do trabalho, porque esse é um fenômeno que tem crescido muito, né? E hoje ele é batizado, né? As pessoas têm ouvido falar muito sobre a síndrome do burnout, né? Que é um conceito aí está relacionado com o estresse crônico que não é bem administrado, bem gerenciado no ambiente de trabalho. Então, hoje a Organização Mundial de Saúde
já reconhece esse quadro ocupacional, né, e a gente pode dizer que ele é caracterizado aí por 3 dimensões principais, seria aquela exaustão extrema, né, um distanciamento mental e emocional em relação ao trabalho, né, e aquela sensação ali de ineficácia, né, como se nada que a pessoa fizesse fosse suficiente, né. Mas tem um aspecto também interessante no estresse, é que ele é multifatorial, então ele nasce da interação do indivíduo com o ambiente, né, e então tem momentos que o ambiente pode pesar mais, tem momentos que aspectos mais intrínsecos do indivíduo podem, né, falar mais alto, que seriam esses fatores, né, internos, seriam as crenças que a gente carrega, né, não, às vezes expectativas irreais com relação ao desempenho, um perfeccionismo, uma autocrítica muito grande, né, então acho importante a gente falar sobre esse tema, né, nesse momento, porque hoje, no Brasil, esse problema já tomou uma dimensão muito grande, né, a gente é o 2º país com mais casos de burnout no mundo, né, só em 2024 foram 440 mil casos, né, de afastamento do trabalho, né, por transtornos mentais, e é lógico que diversos transtornos, não só esgotamento é um deles, então é uma realidade que a gente não pode ignorar. E aí eu queria trazer para você, Carla, eu queria apresentar, na verdade, para o público um vídeo para a gente refletir sobre a nossa cultura atual de produtividade no trabalho, né? E o que é que essa cultura nos diz sobre tudo isso, né? Eu vou pedir para a equipe técnica aí fazer essa reprodução. Me E eu queria parece, te ouvir. Renata, isso, me parece que esse vai ser um convite para o pós-live, pelo que eu entendi aqui, por questões técnicas. Então, no pós-live, cada um pode buscar o tema do vídeo, Tempos Modernos, um vídeo muito bem escolhido por você, porque ele retrata muito bem como que o mundo do trabalho se industrializou, especialmente nas questões operacionais, e como isso afeta, né, Renata? Sem muito spoiler do vídeo, assistam depois, porque como isso afeta sobremaneira, especialmente a forma como esse indivíduo entende o trabalho e o que ele faz depois dele. Depois que a tarefa termina, o que você faz? Eu acho que a gente dá aí um gancho para a maneira como a gente pode gerenciar e trazer manejo para isso, né, Renata? A partir do que você faz depois do que operacionalmente você executa. Queridas, eu preciso fazer uma interrupção para falar para os nossos ouvintes. Eu esqueci. A gente tem um chat e vocês participam desse chat com perguntas. No final, a gente vai responder as perguntas que não foram respondidas aqui durante a apresentação, tá? Seguimos. Carla, então vamos lá. O vídeo é um vídeo super interessante, eu não quero dar spoiler, mas ele traz essa reflexão aí dessa urgência, desse automatismo que a gente traz, né? E que assim, o vídeo interessante é que ele é da década de 30, mas ele é muito atual, né? Então, realmente, não deixem de assistir. Mas eu queria ouvir de você, Carla, o que você o que é nossa cultura de produtividade, né, hoje, o que esse cenário nos diz sobre nossa cultura de produtividade, né? Olha, que a gente essa pode pergunta, refletir. ela é muito importante, Renata, porque a nossa cultura de produtividade, ela, como o próprio nome diz, para o desenvolvimento de uma cultura, leva-se um tempo, né, minha amiga? A gente sabe que não é algo construído do dia para a noite. E eu vejo com muita perspectiva uma mudança nessa cultura do trabalho. Haja vista que estamos aqui no Dia Mundial de Combate ao Suicídio, falando sobre essa questão, junto à empresa, junto aos seus colaboradores. Nós temos começado a mudar essa cultura. Então, eu vou ser mais clara. Antes, pensávamos no trabalho como a única forma de nossa subsistência e também de nossa realização. Hoje, entendemos que deve sim ser uma pessoa produtiva e, a partir daí, ter um trabalho significativo, que por vezes vai ter uma ou outra pressão, e o estresse é comum, como a nossa colega disse, é comum, faz parte da vida o estresse, a agitação e a ansiedade, até para nos defendermos das situações que devemos enfrentar no cotidiano. Mas entendemos que, para além do trabalho, hoje passamos a entender, é preciso promover
qualidade de vida para si. Então, o mais importante é o que você faz fora do seu ambiente de trabalho. Quando é que você reserva um tempo para si? Sabemos da pressão profissional, que é diária, sabemos muitas vezes que o cotidiano requer de cada um de nós um deslocamento grande para o trabalho e para casa, muitas vezes horas a fio. Algumas pessoas ficam também em home, mas têm a dificuldade ali em, de repente, equilibrar as questões pessoais e profissionais e vestir realmente a persona, né, o papel de profissional naquele momento. E essa multitarefa muitas vezes leva também ao agravamento do estresse, que pode sim levar a um transtorno de burnout lá na frente. Então, a cultura do trabalho, por muito tempo, foi focada no produzir, 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 que é o que vocês verão quando assistirem o vídeo Tempos Modernos do nosso querido Charlie Chaplin. Hoje, não é só produzir, 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 é promover, promover, promover uma vida para além do trabalho. Então, eu acredito, eu sou animada nessa temática, eu acredito que a gente vem nessa construção, nessa mudança, haja vista que a gente tem também novas regulamentações que nos ajudam nesse ponto, como a própria NR1, uma norma regulamentadora que traz a importância de promovermos questões de saúde mental e emocional nas empresas, com mais acirramento a partir do ano que vem. E vocês já entram à frente nesse ponto, mostrando aqui o interesse em falar sobre isso para além do trabalho. Então, o produzir, produzir, produzir é importante desde que eu não deixe de promover, promover, promover saúde para mim e para os meus. Eu acho que é isso, né? Perfeito, Carla. Acho que você foi muito perfeita aí na sua colocação, né? Eu queria aqui também trazer alguma contribuição aí em termos de como ajudar as pessoas a reconhecer os sinais, né, desse esgotamento, né? Então, e como, de repente, direcionar, né, essa questão. Então, assim, acho que a primeira coisa é as pessoas reconhecerem suas emoções e a intensidade do que está sentindo, né? Saber identificar, saber o momento, né? O que está acontecendo consigo. Então, discernir o que está desencadeando o estresse. E tem um ponto importante que você falou aí, né? Ter um cuidado também, porque o que acontece? Às vezes a gente está vivendo um estresse por uma situação específica, um conflito num relacionamento, e a gente, obviamente, isso vai impactar outras áreas da vida, mas a gente tomar consciência das nossas reações, das nossas emoções, pode nos ajudar a isolar a situação, e isso é importante também, né? Porque para não generalizar a questão do estresse, né? E também focar naquilo que está no alcance para resolver. Né? Tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente não consegue mudar. Né? Então, tudo isso é fundamental. Eu acho assim importante ter atenção também para os impactos, né, que isso traz para a nossa vida. Né? Então, se a pessoa demora de buscar ajuda, se a pessoa não tem esse autoconhecimento, não faz esse exercício de se autoconhecer, conhecer seus próprios gatilhos, corre o risco aí de ter um aumento das chances de desenvolver uma ansiedade, uma depressão, né? A pessoa pode entrar numa de se isolar, né? Então, a falta de energia, irritabilidade, o sentimento de vazio acabam levando a um afastamento, né, de amigos e familiares, e a gente sabe que a vinculação, as redes de apoio são muito importantes, né, nesse processo de promoção, né, da saúde mental, e um impacto relevante também são tensões no relacionamento, porque o indivíduo ele acaba se tornando menos paciente, mais propenso a discussões, né, e uma série de outros fatores. Então, é importante ter atenção para esses sinais, né, e buscar ajuda, né, quando perceber que a coisa está passando, né, um pouco ali dos seus limites. É importante a pessoa conhecer também, né, seus próprios limites. Eu queria até aproveitar, Carla, que a gente está falando desse tema, para te perguntar o que você acha que as empresas podem fazer, como as empresas podem contribuir, né, para a promoção da saúde mental, né, nos seus ambientes. Pois é.
É uma contribuição essencial, eu acredito, porque passamos a maior parte do nosso tempo envolvidos com o nosso trabalho. E quando nós temos um direcionamento pedagógico mesmo, educativo por parte da empresa, no sentido de ajudar esse indivíduo a identificar o que ele sente e para onde ele leva o que ele sente, como ele identifica o que está acontecendo com ele, essa autoescuta, e para onde ele leva. Então, campanhas como essa que estamos envolvidas hoje, é uma forma de promover. Então, que os funcionários privilegiem, participem, estejam atentos a eventos como esse. Além do que, eu acho que campanhas institucionais que possam também alertar, mesmo fora dos eventos como palestras, são muito bem-vindas, sem contar também o respeito ao tempo do descanso, né? Porque uma coisa que acontece muito, Renata, é que às vezes a liderança, por exemplo, precisa entregar resultados. E a gente sabe que o respeito ao descanso daquele indivíduo envolvido num determinado projeto é muito importante para que ele dê muito mais resultados à frente e produza muito mais. Então, eu acho que um trabalho voltado às lideranças, voltado às pessoas que podem, então, ajudar na conscientização do respeito a cada tempo e a cada atividade, porque, diferentemente do que às vezes a gente imagina, o senso comum pensa, o cérebro gosta muito de rotina. Então, você não pode ser surpreendido o tempo todo, porque isso faz com que aumente o seu nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, e com isso você rende menos, fica mais irritado e acaba tendo uma defasagem na qualidade de vida. Então, ao estabelecer uma rotina, a empresa que tem uma rotina procedimental, ela já ajuda o indivíduo, o colaborador, no gerenciamento dessas questões. E aí, quando você vai para a tua casa, esse é o grande ponto. A empresa está trabalhando esses projetos junto à NR1 e outras conscientizações mais. Quando você sai do teu trabalho, você também é disciplinado e tem uma rotina estabelecida para o seu bem-estar? Esse é o ponto. Porque muitos de nós, culturalmente, entendemos que descansar é ficar entregue à própria sorte. Muitas vezes no abuso de substâncias, álcool, um sono desregulado, um lazer exagerado que vai te deixar fadigado e não revigorado para um retorno às atividades. Acho que isso é muito importante. Eu não estou dizendo que a gente não precisa ter lazer, pelo contrário, o autocuidado implica em ter também momentos de entretenimento. Mas quais são as escolhas que você tem feito para relaxar, para descontrair? E essas escolhas te recarregam ou te deixam fadigado para voltar para a atividade? Então, há muito campo para pesquisa, há muito campo para desenvolvimento de projetos, e que bom que as empresas estão voltadas para isso, como a que estamos aqui hoje envolvidas, e eu acho que são meios, até mesmo briefings, pequenos briefings. Me veio agora na memória uma questão de uma empresa que eu trabalhei há um tempo, que ela fazia briefings, por exemplo, semanais, ou até mesmo a cada dia, dia sim, dia não, em que 5 minutinhos eram suficientes para poder plantar uma pílula, uma sementinha de cuidado pessoal para esse time de trabalho, ir para o seu trabalho muito mais focado, e a partir daí entender que essa rotina é importante, e que não fragmentar a nossa atenção, e estarmos focados no que devemos fazer com ou sem o trabalho envolvido, é muito importante, né, minha amiga? É muito importante para a gente prevenir questões como o burnout, os transtornos de ansiedade e a depressão, que muito afetam a população brasileira e mundial. Muito bem, queridas. Agora, a gente vai partir para a segunda parte da nossa live, tá? Tão importante como a primeira, tá? Então, nós vamos falar agora, nesse momento, sobre prevenção de suicídio, tá? E, Carla, vou perguntar para você, tá? O suicídio é a segunda principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos no Brasil. No que estamos falhando em detectar ou prevenir, tá? Sim, essa pergunta ela é séria, é importante, é sensível, não é agradável. Eu queria linkar essa pergunta, né, que a gente está falando em adolescentes de 15 a 19 anos, nesse alto número de suicídio, e a gente teve uma pergunta que talvez tu complemente, que seria: como é que a gente pode ensinar nossas crianças e adolescentes a nomear e lidar com as suas emoções? Eu acho que tu vai fazer uma resposta só aí. Correto? Pois é.
É muito importante, assim, sim, isso. Você me ouve bem, né, doutora? Estão me ouvindo Sim, bem aqui? tá ótimo. Estamos Tá ótimo. estabilizados? Ok. É sensível, nem sempre é agradável, mas é muito necessário. Assuntos difíceis também precisam ser ditos, né? E quando falamos desse número alarmante de casos de jovens envolvidos com mortes autoprovocadas, isso assusta muito. E aí, um alerta que eu gostaria de deixar para aqueles que são pais e responsáveis aqui é que a comunicação familiar ela é uma ferramenta indispensável para que a gente possa treinar essa família para se escutar mutuamente. E o que temos observado? Iniciamos o nosso evento falando como o efeito das telas tem prejudicado a nossa saúde mental e emocional. Muitas vezes essa comunicação está acontecendo só a partir das telas. Os indivíduos estão dentro de casa, mas eles não olham nos olhos, eles não conversam, eles respondem WhatsApp de um cômodo para o outro. E essa é uma queixa muito comum em consultório, eu recebo essa informação com muita frequência, e os jovens eles já têm uma predisposição maior à dependência da tela, até porque a área pré-frontal ainda não está totalmente desenvolvida. Cabe a nós, adultos, essa moderação, essa mediação, esse trabalho realmente dia a dia de retomar a comunicação familiar, para que você possa ouvir esse jovem, para que você possa encontrar caminhos de diálogo com esses jovens, para que a gente possa, então, resgatar o que é muito importante na nossa existência humana, que é a socialização, a comunicação, como ferramenta indispensável para o nosso fortalecimento como pessoas. E, às vezes, estamos presos às telas quase que 7, 8 horas por dia. No Brasil, isso é absurdamente alto, o índice de pessoas presas às telas, para inúmeras tarefas e tarefas simultâneas. E o que isso faz? Diminui o interesse, a intenção de olhar nos olhos e conversar. Diminui, porque é dopaminérgico, é extremamente prazeroso falar pela tela, né? Responder e teclar pela tela. E esse é um resgate que precisa ser feito aos poucos, especialmente dentro dos lares brasileiros. Eu sei que é difícil, quando falamos em adolescentes, há uma esquiva, muitas vezes, no diálogo e na conversa, mas tente, sempre de forma acolhedora e afetuosa, e não de forma disciplinadora e de forma muito acirrada em relação a diretamente o assunto. Vá com calma, vá com conversas muito mais cordiais nesse momento, para poder atingir esses jovens e diminuir, no caso das crianças, por exemplo, quando o controle ainda é maior no uso, diminuir o tempo disponível de tela para eles, né? Porque muitas vezes a gente vê que essa iniciativa é do próprio pai e da própria mãe, que já está num processo de desgaste e de estresse muito grande, e ele coloca essa tela à frente dessa criancinha. Carla, o som não está bom. Você está nos ouvindo, Carla? Carla, o som seu a gente não está conseguindo ouvir, tá? E aí eu vou continuar aqui. Agora é com você, tá, Renata? Tá, eu queria, Quer doutora, complementar essa? eu quero complementar, porque teve a pergunta aí sobre a questão de como ajudar, né, crianças e adolescentes a nomear e Sim. lidar com suas emoções. O adulto tem um pouco esse papel, sabe, de ajudar na regulação emocional das crianças e dos adolescentes, né, então, principalmente quando você é criança, pequena, o indivíduo está começando a entrar em contato com essas emoções, está começando a tentar se entender, né? É um momento que é muito novo, as emoções são muito novas. Então, o adulto, ele tem um pouco esse papel, né, de regular, de ajudar a criança nesse processo. Então, ouvir, não minimizar, não julgar, né, os sentimentos, validar. Então, às vezes a criança está lá numa situação de nervoso, de birra, né? E aí o adulto muitas vezes pode querer se igualar, né? Tipo, perder também um pouco a paciência e aí entrar, fica aquele embate, né? E não, às vezes é uma conversa num tom moderado, ouvir, eu sei que está difícil para você lidar com essa situação, fale sobre isso, o que
sabe, certas emoções, elas precisam ser trazidas à tona, né? A raiva, o medo, isso precisa ser trazido e o adulto tem esse papel de ajudar a nomear, né? De ouvir, de validar, né? De não julgar e de empatizar, né? Independente, não quer dizer que o adulto vai concordar com tudo, mas pode empatizar, né? Então, isso é um ponto que que acho importante realmente colocar. Renata, uma coisa que eu vejo, Carla, Renata, que eu vejo o seguinte, né, que os pais, eles reclamam muito que o adolescente, que a criança e o adolescente está ali na tela o tempo inteiro. Quem introduziu essa criança na tela foram os pais. E cada dia que passa, introduz mais cedo. A gente vai num restaurante e você vê as crianças pequenininhas, gente, já com aquele tabletzinho maior, porque é muito mais tranquilo para os pais que ele fique intertido ali enquanto você conversa com a sua esposa, com o seu esposo, com o amigo que foi junto. Então, nesse momento, é tranquilo, aí vale, entendeu? E depois que ele, como a gente falou de rotina, né? O cérebro gosta de rotina. Eu fiz essa rotina. E aí, então, e outra coisa, eu sou muito a favor da tela, tá? Porque eu acho que tem uma gama de informação tão grande hoje em dia, tá? A gente não pode tolir, né? Antigamente, para a gente saber de uma coisa, para a gente ter uma informação, para a gente fazer uma consulta, uma busca, eu tinha que, lá nos meus tempos, eu já sou idosa, né? E a gente tinha que ir para as enciclopédias, para a biblioteca, para os livros. Depois, né, com o tempo, a gente passou a ir para o computador. Computador, aquele computador grande, né, que ficava em casa. E agora, hoje em dia, a gente tem todas essas respostas na nossa mão. Então, eu digo o seguinte, que os pais têm que ter sabedoria na educação. E é sabedoria na educação em todos os elos da educação dessa criança. A parte da tela é uma parte, entendeu? E as pessoas têm que dar limites, têm que ter sabedoria ao falar, têm que ter empatia, têm que ter, entendeu? Esse é o Porque exemplo também, né, doutora Denise? É complicado falar assim, a criança, vamos sentar para jantar, almoçar, e você não vai usar a tela, mas aí você está com o celular do lado e nem se comunica com a criança. Então, por que a gente não pode ser um exemplo, né, para nossas crianças e adolescentes? uma questão do estudo montessoriano que eu trago aqui, a minha filha, no iníciozinho da idade, ela tinha 2 aninhos, 3, 4, ela estudou numa escola montessoriana. E eu, na frente da escolinha, educação infantil, né, da salinha dela, tinha um parquinho. E eu ia deixar e eu ia buscar, e a Amanda estava no parquinho. E aí eu perguntei, ela entra na sala? Não. E eu dizia, meu Deus, eu estou trazendo a menina para brincar no parquinho, né? E a professora falou para mim, ela vai entrar na sala no dia que a sala for atrativa e mais atrativa que o parquinho. Então, o nosso adolescente, a nossa criança, ela vai dar atenção para a gente, para a nossa conversa, quando a nossa conversa foi atrativa para ela. A gente tem que descer no mundo dela, nas vontades que ela tem, nos gostos, não nos meus gostos, no gosto daquela faixa etária, para a gente poder ter uma conversa. Senão essa conversa não vai existir, não vai ser legal, entendeu? E isso é um exercício diário de educação das famílias, né? Dos pais, das mães, dos educadores com as crianças, tá? Carla, você voltou? Não conseguimos te escutar ainda. Não consigo te escutar.
Então, eu vou seguir com a Renata aqui, tá? Ai, que pena. Então, Renata, e era a pergunta que eu ia te falar, tá? Que eu ia te fazer. Quais são essas estratégias multissetoriais que são mais eficazes para a prevenção do suicídio? Então, doutora Denise, a prevenção do suicídio exige uma abordagem conjunta, né, entre diversos setores da sociedade. Não se trata apenas de um problema de saúde, mas é também uma questão social, econômica, cultural. Então, a união de diferentes estratégias pode criar uma rede de apoio aí mais robusta e eficaz. Então, no setor de saúde, por exemplo, investir em capacitação profissional, expandir o acesso a tratamentos, e promover um cuidado continuado, garantir que os indivíduos que já tentaram suicídio, por exemplo, recebam um acompanhamento a longo prazo, para evitar novas tentativas. No setor de educação também, ter programas escolares, implementar programas de educação sobre saúde mental, sobre inteligência emocional, ajudando os alunos aí a desenvolver habilidades de enfrentamento, a reconhecer o sofrimento em si mesmo e saber, procurar ajuda. Treinamento de educadores, promover ambientes seguros, tanto aí na escola, promover um ambiente em que seja livre, de bullying, ambientes acolhedores, E na área assim social, comunitária, desenvolver linhas de apoio, fortalecer, divulgar serviços como o Centro de Valorização da Vida, por exemplo, que oferece ali apoio emocional, através do número 188. É um serviço de apoio emocional gratuito, 24 horas por dia, Então, promover esses espaços e divulgar, promover grupos de apoio. Essas são algumas iniciativas, além de campanhas, de conscientização, como a gente está aqui envolvida hoje, nessa live tão importante sobre o Setembro Amarelo, Eu diria... Será que agora vocês estão me ouvindo, Renata? Queria tanto acrescentar uma coisinha com a fala que você fez. Carla, a tua voz está quebradiça, o som não está agradável. Entendeu? Ah, tá. Eu vou mudar de dispositivo para ver se Continua. Tem um ponto aqui também que eu acho que é importante, a questão de políticas públicas, de prevenção. A gente precisa também que os governos, desenvolvam, financiem políticas, que integrem saúde mental, na saúde pública, na educação, tudo isso é muito importante. Tem uma pergunta que eu ia fazer para vocês, mas é uma pergunta do chat também, tá? Quase que com todas as letras. Por que é importante falar abertamente sobre suicídio de forma responsável? Porque em muitas famílias ainda é um tabu, eu não digo nem famílias, em muitos núcleos, em muitos setores, além das famílias, ainda é um tabu em pleno 2025 falar sobre suicídio. Renata, se quiser, acho que agora melhorou, hein, Renata? Me escuta bem, Renata, Te doutora? escuto. Eu vou aliviar para você um pouquinho agora, porque eu acho que você ficou sobrecarregada nas perguntas. Pode ser? Pode, fica à vontade. Então, vamos lá. Mas você falou das questões multissetoriais, elas são muito importantes, e inclusive para essa pergunta que a doutora fez agora, da necessidade de nós desmistificarmos a questão da morte autoprovocada ou do suicídio. Ainda é uma questão que leva a um tabu muito grande, a um mito muito grande, porque tem relação com a nossa construção cultural, tem relação também com a maneira como fomos catequizados como povo. A vida sempre foi vista e ela é realmente uma grande bênção. Porém, quando o indivíduo tira a sua própria vida, isso leva essas pessoas a acessarem essa mentalidade que por muito tempo foi construída em relação ao não termos o direito de fazer isso, porque é uma dádiva divina, é algo que veio para nós. Como assim nós mesmos
autoprovocamos o nosso próprio extermínio enquanto indivíduos. Mas quando falamos de questões diagnósticas, como tanto abordamos aqui hoje, quando o indivíduo está doente, a desesperança é tamanha que ele não enxerga a perspectiva. Daí a importância de falar sobre a necessidade de cuidar disso, de tratar. Porque se há uma questão de doença, uma questão diagnóstica, ela precisa de tratamento para que esse indivíduo amplie a sua visão de mundo, volte a enxergar esse mundo de forma colorida e muitas vezes com ajuda, na maioria das vezes quando falamos em ideação suicida, com a ajuda de medicações, de um tratamento multidisciplinar que envolve psiquiatria, psicologia e outros demais profissionais. No caso corporativo, a médica do trabalho também faz jus a esse trabalho conjunto de incentivo para esse indivíduo se resgatar. Então, falar é importante para conscientizar de que estamos falando de adoecimento e que adoecimento precisa de tratamento para que essa vida possa ser preservada. Então, nunca, jamais julgar um indivíduo quando ele está com essa desesperança ou dizer para ele que isso é frescura, que é besteira, porque muitas vezes no senso comum é assim que a gente escuta. Então, é importante falar para desmistificar, quebrar tabus e tratar essas pessoas. Queridas, a gente tem aqui no chat algumas perguntas que nós já respondemos, né? Tem uma que é o que dizer ou não dizer a alguém que está passando por um momento difícil. Fiquem à vontade para responder. Eu acho que, assim, às vezes a gente incorre, né, naquela... É difícil, às vezes, suportar, né, a dor, né, do outro. Então, a gente incorre naquela questão de dar uma injeção de ânimo, né, não, vai passar, né, ou então a gente julga, né, o sentimento do outro, né, de dizer assim, você tem tudo, por que você tá assim desse jeito, né? Então, as pessoas consideram que é um drama, né? Então, o que eu acho que é um desafio aí é a gente ser empático, né? Nesse momento é oferecer uma escuta ativa, é dizer, eu tô aqui do seu lado, né? Você conta comigo para procurar ajuda, para procurar suporte, né? Então, muito mais do que minimizar a dor do outro, é ouvir, é validar, né? É trazer apoio mesmo, né? Então, falar sem julgamento é uma das formas mais poderosas de prevenção, né? Então, esse estímulo também para que as pessoas busquem ajuda, mostrando que pedir ajuda é sinal de coragem, né? Não é de fraqueza. Então, eu diria que esse apoio, essa escuta é muito mais valioso do que você tentar dar uma resposta, né? Do que você tentar passar ali um pano para minimizar ali aquelas emoções, né? Se a pessoa está sentindo aquilo, aquela desesperança, ela tem um porquê, né, para ela. Tem uma pergunta aqui, que não é uma pergunta, é uma colocação, tá? Que eu acho que era aquela hora que a gente estava falando com crianças e adolescentes, celular, né? Uso da tela o tempo inteiro. Então, uma mãe coloca aqui que isso é verdade, né? Que a gente deve controlar esse uso das telas, né? Pode soar até radical, mas não deixo minha filha de 4 anos mexer no celular. E também, na hora do almoço, vamos para a mesa e almoçamos juntos, tá? Isso é muito importante, doutora. Ela foi muito assertiva em dizer que ela não deixa, né? Porque, assim, está sob a responsabilidade dela. E se nós pensarmos nos estudos mais recentes e nos livros publicados sobre essa problemática das telas, os profissionais da área, eles recomendam que seja o mais tarde possível a inserção da tela na vida desses indivíduos jovens. Para vocês terem uma ideia, a recomendação hoje, psicológica e médica, é acima dos 16 anos. E nós estamos longe desse lugar, porque a gente está falando de crianças muitas vezes com 4, 5 aninhos ou até menos. Eu já vi bebezinhos com a tela, né, no carrinho de bebê e a tela ali sendo um passatempo para essa criança. E claro que vai acalmá-la, porque como dissemos aqui, a tela é prazerosa e ele de forma muito precoce, antecipando as fases da vida,
ter acesso a esse prazer imediato advindo da tela, que pode muito prejudicar o seu desenvolvimento e que pode muito fazer com que ele não tenha prazer no que a vida normal, natural, proporciona, como, por exemplo, o prazer para estudar, o prazer para praticar uma atividade física, que advém, então, do esforço inicial para sentir o prazer depois. Os indivíduos imediatistas, extremamente ansiosos, eles não querem o depois, eles querem agora. E a tela foi projetada exatamente para isso, desenvolvida exatamente para isso. Essa tecnologia foi criada para nos tomar toda a nossa atenção. Então, quanto mais você posterga, mais você previne esses problemas relacionados aos adoecimentos emocionais e mentais. E Rê, a gente consegue dar uma parada e dar uma relaxada? É Sim, bom? isso é fundamental, doutora Denise. A gente falou aqui do burnout, né, do esgotamento. Conectado, né? Conectado. Estamos conectados o tempo inteiro, e é fundamental a gente se conscientizar de que precisamos ter momentos de pausas, momentos para respirar, na nossa rotina, ao longo do dia, né? Porque é uma sobrecarga, né, muito grande que a gente vive, não só no trabalho, mas diversas outras responsabilidades. Então, eu queria propor, né, que todos nós, nesse momento, reservássemos aí 5 minutinhos para fazer uma prática, né, que vai nos ajudar no processo de regulação emocional, de afastar ansiedades, afastar pensamentos, né, de preocupação, pensamentos, às vezes, que são intrusivos, né, e que nos colocam num estado aí de vigília, de ansiedade. Então, recomendo que vocês aprendam, se conectem com isso e pratiquem, né, ao longo de suas rotinas, esse exercício, né, que a gente vai fazer aqui rapidinho. Vou pedir para vocês darem aquela respiração profunda, né, sentirem o ar entrando no pulmão, né, vai soltando aos poucos, fecha os olhos, se coloca numa posição confortável, né? Sinta o corpo em contato aí com a cadeira onde vocês estão, percebendo o peso do corpo, né, sobre a cadeira. E agora eu quero que vocês imaginem que estão sentadas em um gramado macio no topo de uma colina tranquila. O céu está azul, tem algumas nuvens brancas flutuando suavemente, empurradas pela brisa. Sinta o toque do sol na pele, o som do vento, a paz ao seu redor. Se conecte um pouco com essa sensação de paz. Mantenha a sua respiração. E agora eu vou pedir para você se lembrar de um pensamento ou um julgamento que tem lhe incomodado ultimamente. Uma preocupação, uma memória. Tente visualizar esse pensamento como se fosse uma dessas nuvens no céu. Visualize esse pensamento tomando forma, a forma de uma nuvem branca. Que forma seria essa? Pode ser um pensamento assim, e se algo der errado? Estou tão nervoso, que pensamento seria esse? Imagine esse pensamento, essa forma, flutuando como uma nuvem lentamente pelo céu, sendo carregada pela brisa, cada vez mais distante. Observe essa nuvem de preocupação flutuar à distância e se fundir com outras nuvens lá ao fundo. Lembre-se, seu papel aqui não é mudar ou combater os pensamentos, mas apenas observar com curiosidade e deixar ir. Apenas fique no seu lugar na colina e observe seu pensamento ir se afastando pouco a pouco, fisicamente. Continue esse exercício de visualização para qualquer outro pensamento ou sentimento difícil que você tenha.
Vai imaginando esse pensamento tomando uma forma, né, na nuvem, esse pensamento sendo levado pela brisa, aos poucos, ficando cada vez mais e mais distante. Se você perceber que está tendo problema para não julgar ou para reagir, né, a um desses pensamentos, seja paciente consigo mesmo. O papel aqui é observar e deixar ir. Depois que você terminar de visualizar seu último pensamento, dê uma respiração profunda, encha todo o seu pulmão e vai expirando de maneira lenta, suave, relaxando. Agora observe esse céu cada vez mais claro, cada vez com menos nuvens. E continue respirando, sentindo o ar fresco entrando, saindo. E quando você sentir vontade, abra os olhos lentamente, de volta ao nosso momento presente, se reconectando com o nosso ambiente ao redor. Carla, doutora Denise, como que é para vocês? Como é que foi para vocês esse exercício? Renata, eu tô cheia de antialérgico por causa do que eu tô gripada. Minha filha, não sei se vocês viram aqui, mas tem uma hora que eu fiz assim. Muito relaxante, muito bom. Juntou, olha, o relacionamento e o... Então, queridas, olha... É muito bom, principalmente quando os elementos da natureza se conectam com os nossos pensamentos, e você mediou isso de uma forma tão fantástica que não tem como não trazer esse relaxamento, né? Acaba que é muito importante. Vontade de gravar ele para usar mais tarde. Isso mesmo. Bacana, pessoal. A gente tem que dar um tempo, né, para a gente. E vários tempos para a gente, né? E esse aí que a gente mostrou, que você mostrou brilhantemente, é um desses, tá? Carla, isso aqui é muito importante, né? Que é o que vocês já falaram, que é o telefone para quem precisa de ajuda. Eu queria que vocês falassem sobre isso, que é muito importante para encerrar nossa live, tá? Sim. Esse número vai ficar aí. O CVV, ele é conhecido como Centro de Valorização da Vida, já faz um trabalho de longa data, eles possuem muita experiência nesse tema e nessa campanha do Setembro Amarelo. Então, é um serviço gratuito, é um serviço feito através de voluntários e muito respeitado no Brasil. Então, havendo a necessidade de falar de forma sigilosa sobre alguma questão que te angustia, o 188 é um telefone de acesso, mas você pode também encontrar ajuda nas universidades, as faculdades no nosso país oferecem esse trabalho também em caráter de voluntariado com profissionais supervisionados por outros psicólogos, então você também pode buscar essa ajuda, bem como nas portas de entrada do nosso SUS, que são as nossas unidades básicas de saúde, além dos serviços privados, né, que também oferecem isso. Então, veja, não faltam lugares para que você possa buscar ajuda. Eu também fico à disposição de quem quiser conversar. Vocês podem me buscar no meu site, carlatenorio.com.br, ou qualquer rede social com esse nome, e eu estou à disposição de vocês também, porque muitas vezes o acolhimento é a porta de entrada para que esse indivíduo estático, que já nele existe, que é a coragem de mudar essa realidade angustiante e perturbadora. E muitas vezes essa escuta vindo de uma pessoa numa posição mais neutra é muito importante, porque não possui julgamento e possui uma ferramenta profissional e ética que pode direcionar essa pessoa para esse cuidado. Então, não deixem de buscar ajuda, jamais. Queridas, aqui em nome da Orens, tá? E todas as empresas vinculadas a ela, que participaram, que estão aqui participando, tá? Eu agradeço a vocês, realmente foi um momento ímpar, né? O que é incrível como a gente acha, Setembro Amarelo de novo, vai falar de novo, e como a gente fala
como vocês falaram, de novo, e brilhantemente tocando em assuntos que realmente são, inclusive, novos para mim, que assisti todas as outras palestras do Setembro Amarelo, tá? Por favor, não esqueçam de responder nossa pesquisa de satisfação. O QR Code está aqui. Isso é muito importante para a gente melhorar nas próximas, tá? Para a gente ter uma melhoria contínua, tá? E eu vou encerrar a live aqui com uma frase que eu achei muito bonita e que eu acho que ela alinhava muito bem tudo que vocês falaram, tá? Agradecemos a todos que participaram. Lembre-se, você não está sozinho. Falar é um ato de coragem, tá? Então, ficam com Deus, se cuidem. Até Outubro Rosa. Beijo grande. Podem se despedir, meninas. Tchau. Muito obrigada pela oportunidade, pelo privilégio de estar ao lado de vocês nessa manhã. Espero que todos tenham também curtido esse momento. E vai ser muito importante saber também como foi para vocês do outro lado a partir da pesquisa. Um abraço carinhoso, estou sempre à disposição. Renata, doutora, Orange Beach. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos por essa oportunidade. Fico muito feliz em poder contribuir. Também estou aqui à disposição, tá? Um abraço a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Tchauzinho.